Nós temos um desenho de uma célula animal. Então, vocês estão vendo essa parte aqui que a professora está fazendo a seta? Aqui nós temos a membrana plasmática, ó. Essa parte aqui é a membrana plasmática. Então, ela controla as substâncias que entram e as substâncias que saem. Toda essa parte aqui, ó, que a professora está fazendo isso, é a parte maior da célula, nós chamamos de citoplasma. É aqui que tem várias organelas mergulhadas, tá? Que fazem a respiração celular, a digestão celular. E aqui nós temos o núcleo, toda essa parte aqui é o núcleo. O que a gente tem aqui? O DNA, a carga genética. Aqui dentro estão os cromossomos, a nossa carga genética, tá? Então, repetindo, aqui nós temos a membrana plasmática, certo? Membrana plasmática. Aqui nós temos o citoplasma, que é a maior porção da célula. E aqui nós temos o núcleo, que é onde contém a carga genética. A membrana plasmática controla todas as substâncias que entram e saem da célula. Aqui estão mergulhadas as organelas, onde acontecem reações. E o núcleo contém a carga genética, certo? A célula vegetal, né, pessoal? Ela também é um outro tipo de célula, que ela também tem membrana plasmática, ela também tem citoplasma e tem núcleo. Mas além de possuir isso, a célula vegetal, ela tem membrana de celulose. O que é a membrana de celulose? Para que serve essa membrana? Para sustentar a célula e para proteger. Célula animal não tem. Outra parte que a célula vegetal tem e a célula animal tem, os cloroplastos. Vocês já estudaram no passado, provavelmente, a fotossíntese, né? O que os cloroplastos fazem? Eles fazem a absorção da luz, tá? E realizam a fotossíntese. Célula animal não possui cloroplasto. Outra parte que a célula vegetal tem e que a célula animal não tem são os vacúolos. Para que serve isso, professor? É responsável pelo armazenamento de água e outros tipos de substâncias, nutrientes para a planta, substâncias tóxicas, tá? Que a planta pode ter, e também os pigmentos, né? Que fazem parte de uma planta. Então, a professora vai colocar aqui para vocês verem agora uma célula vegetal. Olha só, essa é uma célula vegetal. Então, olhando nessa lateral aqui, ó, aonde eu estou colocando, fazendo os riscos, aqui nós temos a membrana de celulose, certo? Membrana de celulose, que protege da sustentação para toda a célula. Aqui nós temos a parte do núcleo, que célula animal tem e célula vegetal também tem. Essa parte maior aqui, ó, que parece um laguinho, aqui que é o vacúolo. Aqui onde a professora tá pintando aqui, ó, aqui é o vacúolo, tá? Então, aqui é que tem grande quantidade de água, aqui tem substância tóxica, aqui tem pigmento. O vacúolo é uma parte que a célula vegetal tem e que a célula animal não tem. E o que são esses aqui? Os cloroplastos. Os cloroplastos que eu estou colorindo aqui, ó, certo? Que captam a energia do sol, eles captam a energia solar e ajudam no processo da fotossíntese. Então, essa aqui é uma célula vegetal. Repetindo, a célula vegetal tem parede celulósica, parede celular, célula animal não tem. Célula vegetal tem vacúolo, esse aqui que eu estou delimitando aqui é o vacúolo, tá? Que contém água e outros tipos de substância, célula animal não tem. E tem os cloroplastos, que eu vou pintar um outro aqui, que tem função de fazer o que os cloroplastos? De captar a luz do sol, certo? E fazer o processo da fotossíntese. Então, aqui nós temos uma célula vegetal e aqui nós temos uma célula animal. Célula animal também tem membrana plasmática, célula vegetal também tem. Célula animal tem citoplasma? Célula vegetal também tem. Célula animal tem núcleo? Célula vegetal também tem. O que a célula vegetal tem, que a célula animal não possui, é a membrana celulósica, os cloroplastos e o vacúolo. Ainda continuando o nosso assunto sobre células, os seres, dependendo do tipo de células que eles apresentam, eles são classificados em eucariontes e procariontes. Mas o que é isso, professora?
Vou explicar para vocês o desenho de uma célula eucarionte e procarionte num desenho aqui, ó. Quer ver? Aqui a professora tem uma célula com a membrana, aqui tem um núcleo e aqui tem o DNA dentro do núcleo, certo? O DNA dentro do núcleo. Aqui a professora tem uma outra célula que não tem carioteca, não tem a membrana do núcleo. E o DNA, ele tá todo espalhado aqui dentro, certo? Então, vejam bem, a célula de cima aqui, ó, a célula A, ela tem a membrana plasmática e ela tem uma membrana que envolve o material genético, a carioteca, o DNA fica dentro. Então, essa célula aqui, nós chamamos de célula procarionte, tá? Procarionte, certo? Já essa outra célula em que o DNA está todo espalhado no citoplasma, ela não tem uma membrana que envolve a carga genética, então essa é uma célula eucarionte, certo? É uma célula eucarionte. Então, célula procarionte é aquela que o DNA fica envolvido pela carioteca. Célula eucarionte não tem carioteca, o DNA fica todo espalhado no citoplasma. Muito bem. Além de estudarmos as células nesse capítulo, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a reprodução dos seres vivos. A gente sabe que todos os seres vivos se reproduzem com o objetivo de perpetuar a espécie, né? Então, não existe só uma forma de se reproduzir. A gente sabe que nós, seres humanos, por exemplo, né? A nossa reprodução, nós ficamos lá de forma normal, 9 meses dentro do ventre da mãe, lá no útero, né? Dentro do líquido amniótico, até a gente se desenvolver e tá prontinho para poder nascer, tá? Então, a passagem de genes de uma geração para outra acontece por meio de uma reprodução. O que tem esses genes? Esses genes têm a nossa carga genética, o DNA. O que é esse DNA? É o ácido desoxirribonucleico. Mas o que vem a ser esse DNA? É a nossa carga genética. É o que constitui o nosso corpo, certo? E de forma geral, os seres vivos apresentam 2 formas de reprodução. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada, tá? 2 formas de reprodução, ok? Sexuada e assexuada. Na reprodução sexuada, normalmente se dá quando machos e fêmeas da mesma espécie, eles produzem células reprodutivas chamadas gametas, tá? Certo? E esses gametas, eles vão se unir, que pode ser dentro do corpo da fêmea ou fora do corpo da fêmea, tá? Junto o gameta masculino com o gameta feminino, é a fecundação, e vai surgir uma célula ovo ou zigoto. Por exemplo, aqui nós temos um macho e aqui nós temos uma fêmea, certo? O macho, ele vai produzir o espermatozoide, a fêmea vai produzir o óvulo. Então, nós vamos colocar aqui o óvulo da fêmea e aqui nós vamos colocar o espermatozoide do macho, certo? São gametas, óvulo e espermatozoide. O que vai acontecer com essas 2 células? Elas vão se juntar. Então, nós vamos colocar o óvulo da fêmea aqui, o espermatozoide vai entrar no óvulo, vai juntar a carga genética que está aqui, o DNA que está nessa célula, mais o DNA dessa célula, vai combinar os 2 DNA. O que vai formar? Uma célula só. E essa célula que se forma aqui é chamada de célula ovo ou zigoto. Ah, professora, o que vai acontecer com essa célula? Ela vai se dividir em 2 células. Essas 2 células vão se dividir em 4 células. De 4 vai ter 8, 8 vai ter 16, 16, 32, 32, 64, sucessivamente até formar um ser vivo. Então, quando tem a união de gametas, células sexuais, né? No caso aqui do macho, o espermatozoide, da fêmea, o óvulo, junta os 2, que é a fecundação, vai formar uma célula só, chamada célula ovo ou zigoto, e depois
vai se multiplicando até formar um novo ser vivo. Quero que fique bem claro uma coisa, queridos, que isso pode acontecer dentro do corpo da fêmea. No caso do gato, tá? Esses mamíferos, os mamíferos têm a reprodução interna. Agora, pode acontecer, por exemplo, os peixes, tá? A maioria dos peixes, eles têm a reprodução sexuada também, mas é fora do corpo. Fora do corpo. De que forma, professora? O peixe macho, tá? Tem o peixinho aqui, vamos fazer um peixinho rapidinho aqui. E aqui tem, vamos colocar que essa seja a fêmea e esse aqui seja o macho, maior que o macho. A fêmea deposita os ovinhos na água, o macho libera os espermatozoides, os espermatozoides se encontram com os ovos dentro da água, não dentro do corpo da fêmea, e vai formar a larvinha chamada alevino. É uma reprodução também sexuada, do tipo sexuada, só que acontece fora do corpo da fêmea. Essa aqui acontece dentro do corpo da fêmea, certo? Quando nós temos uma reprodução assexuada, não envolve encontro de gametas. Aqui não tem produção de gameta, tá? E pode ocorrer de diversas maneiras, certo? Então, ocorre um único organismo gerar descendentes. A forma mais comum é essa. A professora pegou aqui, por exemplo, aqui eu tenho massinha de modelar, estão vendo? Isso aqui é uma bactéria, ok? Esta é uma bactéria. Essa bactéria, ela não existe bactéria macho nem fêmea. O que vai acontecer com essa bactéria? Ela vai se dividir. Como é que ela se divide aqui? Ela vai se dividir assim, como se fizesse o estrangulamento no citoplasma. Ela vai formando, essa aqui é uma divisão binária, até formar duas novas bactérias, certo? Formou duas novas bactérias. Então, isso aqui houve uma reprodução também, não envolveu gametas. A carga genética dessa bactéria aqui, essas duas vão ter a mesma carga genética, igualzinha. Tá vendo? Essa tem o DNA dessa bactéria aqui, o DNA dessa bactéria, carga genética, essas duas aqui vão ter o mesmo DNA, a mesma carga genética. Aqui nesse outro tipo de reprodução, não. A variabilidade genética que aumenta, pode ver na casa de vocês, não sei se vocês têm irmãos, mas se vocês têm irmãos em casa, vocês podem ser parecidos com o irmão, mas a carga genética é um pouquinho diferente, porque cada espermatozoide e cada óvulo traz uma carga genética. Nesse caso, tá? Essa bactéria, certo? Que eu fiz com massa de modelar, ela foi se dividindo por bipartição ou cisparidade, que a gente chama, formou duas novas bactérias com a mesma carga genética. Outra forma de reprodução assexuada que nós temos, um exemplo de outra forma de reprodução assexuada, é por brotamento, tá? Então, a professora vai explicar aqui por vocês, por brotamento, por exemplo. Nós temos aqui, digamos, uma hidra, que é um animal que vive, tá? Lá no mar. Uma hidra, aqui. Ela forma um brotinho aqui do lado dela, essa hidra, tá? É um animal. O que acontece com esse broto? Ele se solta, ele vem para cá e forma uma nova hidra. Então, também é um tipo de reprodução assexuada. Não teve união de gameta. Não teve união nem de espermatozoide e nem de óvulo. Teve somente a formação de um broto aqui, esse broto se soltou e formou um novo indivíduo. Certo, então? Então, essas são as formas de reprodução que os seres vivos têm. Reprodução assexuada e sexuada.